Nunca duvide da capacidade de Deus de mudar completamente o cenário. Hoje o Brasil acordou triste com esse julgamento, essa perseguição, esse sofrimento que está sendo causado ao Bolsonaro. Alexandre de Moraes fazendo aquele discurso horrendo, horroroso. E aí, do nada, duas coisas acontecem que muda completamente o cenário aqui em Brasília. A primeira, audiência com Tagliaferro, onde ele mostra as provas irrefutáveis dos crimes do Alexandre de Moraes, da fraude em relatórios, da fraude na questão da busca e apreensão, de relatório que foi feito depois da busca e apreensão com a data retroativa, fraude que seria o bastante para tirar qualquer autoridade do seu cargo imediatamente. Agora nós temos provas que serão usadas para anular o julgamento do Bolsonaro. Ficou impossível de levar adiante esse julgamento com as provas que nós temos agora, e está sendo preparados os ofícios, os despachos para as autoridades, para fora do Brasil. Ficou impossível levar esse julgamento adiante, sendo que o relator do julgamento é um notório, provado fraudador de relatórios. Isso já foi a bomba, só isso já seria bom bastante. O que acontece? Hoje, União Brasil e o PP fazem uma coletiva de imprensa e falam isso aqui, ó. Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina. Comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento, se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. Para vocês entenderem a magnitude disso, somando os dois partidos, são 109 deputados que acabam de abandonar o governo oficialmente, entregando os ministérios, somando-se à oposição. Se você somar União Brasil, PP, Novo e o PL, nós temos 202 deputados da oposição. 202 deputados da oposição é o bastante para acabar com qualquer projeto desse governo. Sem falar, aqui o líder do PL acabou de publicar, estes são os partidos que se mostraram favoráveis à anistia. Então, só favoráveis à anistia, nós temos agora 292 parlamentares, se somar todos os parlamentares de cada um desses partidos. 292 parlamentares aprovam qualquer coisa aqui em Brasília. Então nós temos hoje o início do fim do Alexandre de Moraes e o início do fim do Lula acontecendo em poucas horas de distância. Provas irrefutáveis, evidências que foi fraude, que o Alexandre de Moraes fraudou o relatório para fazer busca e apreensão na casa do Luciano Hang, por causa do joinha num grupo do WhatsApp. E agora nós temos aí a maioria do Congresso favorável à anistia de forma oficial, sem falar de um dos dois maiores partidos do Congresso, abandonando o governo, gente, entregando ministérios. O dia que começou tão ruim, está se tornando um dos melhores dias dos últimos 3 anos. Nunca perca a esperança, tá vendo? Deus é grande demais. É assim que ele age. Quando você acha que não tem mais saída, que tá tudo acabado, que é o fim, ele vai lá e muda tudo. Num piscar de olhos. Que dia que nós imaginaríamos o Tagliaferro, no início do julgamento do Bolsonaro, o Tagliaferro solta as provas de que o relator é um criminoso. E aí, partidos que sustentam o governo vão lá e fazem uma coletiva de imprensa falando: não ando mais com o governo e sou a favor da anistia. Os líderes estão agora articulando como aprovar essa anistia. Cara, nossa, Deus é... Nós vamos aprovar essa anistia. Nós vamos aprovar essa anistia total, geral, completa, restrita. Nós vamos acabar com essa ditadura. Continue rezando e orando, porque eu tenho certeza que o que está acontecendo no Brasil é por causa da oração de cada um de vocês.
E não para por aí as boas notícias que temos para trazer aqui hoje, porque Donald Trump descobre patrimônio escondido de Alexandre de Moraes, pessoal. Nós vamos mostrar aqui esse absurdo. Olha só, pessoal, quando a gente pensa que já viu de tudo, olha só o que o excelentíssimo Togado tem em patrimônio que o povo brasileiro não sabia, né? Mas agora nós vamos saber tudo. Vem da Casa Branca, vem dos Estados Unidos. Veja agora essa matéria aí com o Deltan Dallagnol. Voltamos em seguida. Atenção, 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 porque Donald Trump descobriu o patrimônio escondido de Alexandre de Moraes. Então, meu bom dia, bom dia. Bom dia para vocês, porque hoje o dia está magnífico com esta notícia fenomenal que eu vou trazer hoje para vocês aqui. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que a inteligência americana já descobriu o patrimônio escondido do ministro Alexandre de Moraes e dos seus familiares, de acordo com informações exclusivas trazidas pelo Paulo Figueiredo e que, de acordo com ele, logo estarão em todos os jornais. Segundo, eu vou te mostrar uma análise assustadora que revela como que os Estados Unidos estão se preparando um cenário verdadeiramente sufocante para o Brasil, isso se o regime de censura e dos abusos do STF não pararem por aqui. Bora então direto ao primeiro ponto com esse vídeo bombástico do Paulo Figueiredo com informações inacreditáveis sobre como o Trump já encontrou o patrimônio escondido do Alexandre de Moraes e da sua família. Bora lá! Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. Sim, eu sei que é muito irônico que o instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chama Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários suplementos aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000. E que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje o Alexandre, a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu tô falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário, do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né, porque ele também vive em Brasília, né, 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barsi de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Rapaz, o bambu vai gemer. A essa altura, pessoal, eu acredito que ninguém aí tem mais dúvidas sobre o alcance e a influência do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro sobre a Casa Branca e no governo americano. Ninguém mais duvida disso, nem a militância de redação dos grandes jornais, nem os jornalistas e comentaristas da Globo News, que já se convenceram de que sim, os dois realmente têm amplo acesso ao governo Trump. Se alguém tivesse alguma dúvida, a reunião dos dois com o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, no mesmo dia em que o Tachad devia se reunir com o secretário, mas não se reuniu porque a reunião foi cancelada, porque o Tesouro cancelou a reunião, isso é prova suficiente dessa influência dos dois. E mais, todas as informações e previsões que o Paulo Figueiredo nos trouxe até agora, nas análises dele, de fato aconteceram. Então, gente, até a prova em contrário, tudo indica que essa nova leva de informações do Paulo Figueiredo deve se confirmar em breve com novas investidas do governo americano no centro do patrimônio real do Moraes, que teria sido descoberto aí pela inteligência americana, que seria esse Instituto Lex, de novo, tudo de acordo com as informações do Paulo Figueiredo que a gente está repercutindo aqui.
E a inteligência americana, todos nós sabemos, é a melhor do mundo. Descobrir esse tipo de coisa aí é fácil para eles, é o que eles fazem de melhor. Bora agora então para o segundo ponto que eu prometi para vocês, porque essa nova ofensiva contra o Moraes é só uma parte do cenário sufocante que os Estados Unidos vão impor ao Brasil se nada mudar por aqui, se os abusos não cessarem. E agora a análise é do William Vac, da CNN. Bora lá. O julgamento de Jair Bolsonaro ainda não levou a Casa Branca a adotar mais medidas contra autoridades brasileiras e o próprio país. Ainda. Se vierem, é um cenário tido como altamente provável, medidas retaliatórias vão se somar e compor um cerco sufocante. Bancos brasileiros foram indagados pelas autoridades do Tesouro americano se estão cumprindo a lei Magnitsky, aplicada até aqui apenas contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A indagação, por parte dos Estados Unidos, é praxe, quando há disposição da parte deles de sancionar bancos que continuem prestando serviços a pessoas sancionadas. A investigação aberta pelo representante do comércio americano por ordem da Casa Branca contra práticas brasileiras comerciais é bastante agressiva. Está sendo engordada essa investigação por uma série de empresas americanas de vários segmentos, entre eles competidores do agro, que enxergaram a oportunidade de ganhar vantagens às custas de empresas e exportadores brasileiros. E tomaram uma ducha de água gelada hoje. Os representantes de empresas brasileiras, ajudados pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que foram ao Departamento de Estado procurar abrir algum canal de diálogo. Receberam apenas cumprimentos formais e o recado de que a questão entre Brasil e Estados Unidos é totalmente política e que não adianta qualquer coisa que não passe diretamente por Trump. Como se sabe, Lula não acha que vale a pena sequer tentar falar com o presidente americano. O cenário é dos mais difíceis. Mesmo experientes negociadores internacionais, brasileiros e estrangeiros, confessam que nunca viram nada igual na relação entre os dois países. E a tendência é de pior. Gente, que cenário horrível decorrente desses abusos do STF sem fim. E o pior, como você viu aí, está por vir. O William Vac, ele falou em cenário sufocante. As punições dos Estados Unidos vão ser como uma cobra que se enrola na presa ali, como uma jiboia que se enrola de forma devagar e constante sobre a vítima e de forma pouco ameaçadora ali no começo se enrola, mas quando a vítima percebe, ela sufocou, ela está sufocada, já vai ser tarde demais. Me conta aí sua opinião sobre essa revelação aí nos comentários. Pois é, pessoal, essas notícias são excelentes porque parte do Centrão e até alguns de esquerda já estão pulando o muro, já estão trocando a casaca, porque estão vendo que esse barco vai afundar a qualquer momento. E agora também essa notícia aí sobre a descoberta desse patrimônio, parte de patrimônio aí de Alexandre de Moraes, ou seja, isso mostra que o governo norte-americano está interessado sim em investigar a vida dos togados. E sabe o que vai acontecer logo após sair esse julgamento, a sentença, seja lá o que for, nessa próxima semana? Sabe o que vai acontecer? Cada um dos ministros que votarem contra Jair Bolsonaro vão receber uma cartinha, vão receber um e-mail, algo desse tipo, com uma sanção. Isso mesmo, a lei Magnitsky, o cancelamento de vistos, talvez cartão de crédito ou contas bancárias bloqueadas, ou seja, vem chumbo grosso por aí. Se você pensava, pessoal, assim como muitos brasileiros, que agora não tem mais jeito, o Lula já tomou conta de tudo, o Moraes é o ditador da toga, é o rei dessa nação, o imperador. Pois é, pessoal, mas a justiça divina, muitos falam, né, que a justiça divina ela tarda, mas não falha. Eu tenho para mim o seguinte, que ela não tarda e não falha, porque Deus sabe muito bem como fazer as coisas. E o povo brasileiro vai ter boas notícias nas próximas semanas. E outra coisa, pessoal, se condenarem e prender Jair Bolsonaro, aí o Brasil vai parar, pessoal. Aí vai ser muito pior para esse desgoverno, que já não vai bem das pernas, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Olha só, você deve se inscrever nesse canal agora, porque aqui você vai ficar muito bem informado, tá bom? Se inscreva agora, é só clicar no botão aqui embaixo em inscrever-se, totalmente gratuito, não paga nada. E o YouTube vai começar a te mandar vídeos como esse, onde você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo ali em Brasília, porque na TV aberta você não vai saber de nada. Outra coisa, pessoal, algumas pessoas falam que clicam aí no botão aí de gostei, no joinha, e não funciona. Testa ele aí agora, vê se está funcionando. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessas duas notícias maravilhosas para o povo brasileiro. Nem tudo está perdido, pessoal. Vamos continuar com a nossa fé.